Para começo de conversa, eu vou discutir a partir de um texto que está no Trilhas de Aprendizagem volume 2. Eu gostaria por demais que você me acompanhasse nesta leitura. Olha só, ele entrando na sua tela agora. A Canur e Prefeitura de São Paulo lançam um guia de atendimento à população trans e travesti refugiada e migrante. No marco do Dia Internacional contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia, comemorado globalmente no dia 17 de maio, a Agência da ONU para Refugiados, a ACNUR, e a Prefeitura de São Paulo lançaram, virtualmente, na segunda-feira, dia 18 de maio de 2020, um protocolo operacional padrão que orienta o atendimento humanizado à população refugiada e migrante, trans e travesti, vivendo na capital paulista. Aqui eu peço um intervalo e voltem para mim para você ter essa relação. Um tratamento humanizado. Por isso que eu mesmo comentei, a cidadania não pode ser para alguns. A cidadania tem que ser para todos e para todas. E quando a gente fala em tratamento humanizado, é um tratamento que respeite a própria dignidade humana. Não é simplesmente colocar em depósitos e falar que está guardando ou dando tratamento. Não. É enxergar o ser humano tal como deve ser visto. E não apenas como um migrante ou um refugiado, mas sim como um ser humano que naquele momento precisa de auxílio. E é muito importante, naquele momento. Afinal, não existem pessoas refugiadas, as pessoas não são, elas estão. E claro, por isso nós temos que abrigar todos e todas. Podem comigo aqui para a leitura, muito importante, e se necessário for, vamos fazendo os grifos, as marcações no texto que se encontra no material Trilhas de Aprendizagem. Vamos lá. No atual contexto de pandemia causada pela Covid-19, as dificuldades existentes são agravadas e ocasionam demandas crescentes para o acesso a serviços de assistência social, incluindo acolhimento e recebimento de alimentos. E aqui é um ponto importante, porque se essa população, historicamente, infelizmente, já é marginalizada dentro do contexto que nós estamos vivendo de pandemia, de Covid-19, esta população ficou muito excluída de todos os processos. E por isso da necessidade de, sim, criar políticas públicas sempre para um tratamento humanizado, ou seja, um tratamento que valorize e traga à tona como base a dignidade humana. Em cima disso, e eu peço para vocês observarem, nós temos uma lei, a lei número 13.445 de 24 de maio de 2017, que diz o seguinte, olha só que interessante o primeiro artigo, eu gostaria que vocês realizassem os devidos grifos. Esta lei dispõe sobre os direitos e os deveres do migrante e do visitante, regula a sua entrada e estada no país e estabelece princípios e diretrizes para as políticas públicas para o imigrante. Isso acaba sendo muito interessante. Aliás, a cidade de São Paulo ela é uma cidade global. Nós já discutimos em outras oportunidades, mas a formação da estrutura populacional do Brasil, bem como a formação da estrutura populacional da cidade de São Paulo, é uma formação que advém de uma grande diversidade étnica, de uma grande diversidade cultural e, claro, aqui estão presentes diversas origens. Por isso, da necessidade de se ter políticas públicas para todos e para todas. Ainda dentro dessa lei, nós vamos analisar o artigo 3º. A política migratória brasileira rege-se pelos seguintes princípios e diretrizes. Olha que interessante. Igualdade de tratamento e de oportunidade ao migrante e seus familiares, isso é fundamental. Igualdade de oportunidades. Isso traz uma coisa muito importante. Se você, por exemplo, assistir, presenciar, ficar sabendo de atitudes xenófobas, xenofobia, ela é a aversão ao migrante, ela é a aversão ao imigrante. Denuncie. Xenofobia é preconceito, beleza? E isso, inclusive, é passível de contextos criminais. Volto a ler novamente o artigo. Igualdade de tratamento e de oportunidade, ou seja, a mesma oportunidade que você, que não é migrante, que você, que não é imigrante, que você, que não é de um outro país ou de uma outra região, tem, aquele que é de uma outra região, de um outro país, de um outro espaço, também terá. Igualdade de oportunidades. Ainda em cima dessa lei, a gente chega, olha, inclusão social,
laboral e produtiva do migrante por meio de políticas públicas. Então, o governo, a prefeitura, tem que estabelecer elementos para se tornar todas essas incursões efetivas. Por isso, a Agência da ONU para Refugiados também tem alianças com o Brasil. Afinal, o Brasil nos últimos anos, aliás, mais precisamente nos últimos 3, 4 anos, vem recebendo muitos refugiados de diferentes origens. Origens latino-americanas, origens do Oriente Médio, origens do norte do continente africano. Aliás, a cidade de São Paulo costuma ser o destino de muitos refugiados ao longo do mundo. Quando a gente fala em cidadania para todos e todas, isso, claro, cidadania para os migrantes, cidadania para os imigrantes, cidadania para os refugiados, mas também cidadania para a população trans, para a população travesti. Inclusive, nós temos, como vocês podem observar aí nesta imagem, um protocolo operacional padrão de atendimento humanizado à população refugiada e migrante trans e travesti na cidade de São Paulo. Por isso que eu volto a dizer, quando a gente diz cidadania para todos e todas, eu não estou falando apenas como uma colocação de título de aula, mas sim como uma essência que deve sim ser aplicada. Caso você queira mais saber sobre os programas de refugiados, sobre os programas da Acnur da ONU, eu convido vocês a acessar o site da ONU, que inclusive está disposto no Trilha de Aprendizagem, bem como lá você vai ter novas informações para entender como funciona toda essa dinâmica. Muito, muito, muito obrigado, pessoal. Valeu demais. É aquilo que eu sempre falo. A cidadania não pode ser para alguns. A cidadania tem que ser para todos. A cidadania tem que ser para todas. Todos fazem parte de um mesmo território. Um território só é composto pelo coletivo, pela união, pela troca, pelas experiências. Muito obrigado. E, claro, partiu praticar o que nós discutimos aqui, bem como analisar, compartilhar e, principalmente, reconhecer as interpretações que estão postas nas imagens e no texto. Para isso, você pode realizar os exercícios que estão presentes na página 192 do seu Trilhas de Aprendizagem volume 2 em Geografia. Muito obrigado, pessoal, e vamos juntos até o final.